Casa, dizer que vocês podem estar conhecendo os nossos projetos e ações da OAB de Mauá. A OAB de Mauá, nós temos um trabalho voltado não apenas aos advogados, estagiários, acadêmicos e direitos, mas para toda a sociedade mauaense. Temos projetos e ações e parcerias envolvendo várias entidades e ONGs aqui de Mauá. Quem tiver maior interesse em conhecer, pode também estar acessando o nosso site, que é o www.oabmauá.org.br. Eu não sei se ficou algum representante do judiciário aqui, acho que não, né? Presente, presidente. Agradeço então a presença dos advogados, advogadas, dos estagiários, acadêmicos, amigos, que eu estou vendo aqui, representantes de entidades, do Rotary. Hoje é o dia do Rotary, parabéns aos rotarianos. Também faço parte dessa entidade que muito nos orgulha. Estamos também recebendo críticas e sugestões aqui do OAB de Mauá, né? Como sempre, estamos sempre abertos. Então, quem tiver sugestões para dar ideias, por favor, encaminhe para nós. Nós temos a nossa ouvidoria daqui de Mauá, que foi criada de forma inédita. Aqui o Dr. Rimasa, o nosso ouvidor, que está aqui presente conosco. Um lembrete de que nós vamos emitir um certificado de participação. Então, aqueles que tiverem interesse em pegar o certificado, não esqueçam de assinar a lista de presença. Quero aqui também parabenizar o Dr. Wagner Rubinelli pela iniciativa, né, de trazer aqui um ilustre palestrante essa noite. Agradecer ao palestrante, que muito nos honra vir aqui à nossa casa de Mauá, né, a sua equipe que está aqui presente, que vem acompanhando também. E quero já de antemão aqui pedir desculpas, porque eu não vou poder participar, vou perder, né, essa palestra aqui, estávamos ansiosos, mas eu vou depois receber direitinho as informações. Nós temos uma outra reunião que eu vou estar representando a OAB. Nós estamos criando aqui em Mauá um fórum da cidadania das entidades aqui do município de Mauá. Nós temos uma reunião agora às 20 horas e eu estou à frente disso com mais algumas pessoas, então vou ter que me retirar aqui. Infelizmente vou perder essa palestra brilhante que com certeza será marcante para todos nós. Quero desejar aqui um bom evento e retornem sempre, né? Acompanhem nossos projetos, nossas ações. Já passei o site para vocês, para quem quiser anotar, para estar participando conosco de todos os nossos eventos. Vou passar a palavra aqui ao Dr. Wagner. Muito obrigado, quero agradecer as palavras do Dr. Roberto, nosso presidente da OAB. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, todos os advogados que se fazem presentes. Quero agradecer os alunos da Faculdade de São Bernardo que estão aqui hoje. Agradecer também meus queridos alunos da UniABC que estão aqui também. Temos aqui alunos do IMES também, hoje aqui entre nós. Quero agradecer todos os meus amigos, né, as pessoas aqui da nossa querida cidade de Mauá, que se fazem presentes nessa palestra extremamente importante. Porque nós hoje, nós convidamos o nosso palestrante, o grande advogado Nélio Machado, para falar sobre um tema extremamente importante, que é o Estado de Direito devido ao processo legal. Ou seja, o Estado de Direito, nós não podemos pensar no Estado de Direito que não seja democrático e que não venha a seguir à risca o devido processo legal. E muitas vezes, mesmo no Estado de Direito, num Estado democrático como o nosso, nós vemos várias ilegalidades, nós vemos os direitos do cidadão, né, serem negados muitas vezes. Então, o Dr. Nélio vem hoje aqui com muita propriedade falar sobre esse tema. Ele tem vivenciado, não só ele, mas diversos advogados, centenas de advogados, se deparam com essa negativa dos direitos da cidadania, dos seus clientes, dos cidadãos, das cidadãs, diariamente. E no Estado de Direito, no Estado democrático, isso é inadmissível. Então, nossa palestra é extremamente oportuna. Nós vamos falar um pouco hoje aqui do Estado de Direito, o Dr. Nélio vai falar, do devido processo legal, o que tem ocorrido, as arbitrariedades que têm ocorrido, como tem ocorrido, e como nós podemos nos insurgir como cidadãos e cidadãs contra isso. Então, eu acho que é fundamental o tema. O Dr. Nélio depois vai abrir para perguntas. Depois a palestra vai se transformar num debate agradável. Mas, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. E agora eu quero passar... eu quero agradecer também a presença aqui, né, do pessoal que está acompanhando o Dr. Nélio, os advogados João Francisco Neto, está entre nós, o Dr.
Eduardo Samuel Fonseca também, a doutora Marcela Diório, o doutor Valdinei Guerino Júnior, que estão aqui entre nós, o doutor Cristiano, que está aqui na mesa conosco. Quero agradecer a cada um de vocês e peço licença também para agradecer a Cássia Rubinelli, minha esposa, né, que está aí comigo. Ela é pedagoga, né, mas também se faz presente hoje aqui conosco nessa palestra, tá? Olha, rapidamente, vou acolher a sugestão do nosso presidente, é um breve currículo do nosso convidado, Nélio Machado. O Nélio foi conselheiro da OAB Federal durante os anos 2007 até 2010, conselheiro da OAB Rio de Janeiro, presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro e defensor público da Justiça Militar Federal, autor dos livros Liberdade, Liberdade e Habeas Corpus sobre nós, e o devido processo legal e sua eficácia nos tribunais. Atuou em casos de repercussão nacional, tendo entre seus clientes pessoas aí extremamente destacadas aí, né, na sociedade, aí, dentre os quais o ex-proprietário do Banco Opportunity, recentemente o ex-governador Arruda e vários outros, né? E atuou sobremaneira na defesa daqueles que foram perseguidos durante a ditadura militar, tá? Então ele vai falar aí com muita propriedade aí, né? Muita experiência vivida sobre todo esse tema que nós vamos discutir hoje. Tá? Quero agradecer aqui a presença do meu amigo também, o seu Otávio. Tudo bem, seu Otávio? Tá? Pessoal, agora eu vou passar a palavra para o nosso palestrante, né? Senão daqui a pouco, né, eu acabo fazendo uma palestra. Tá bom, gente? Obrigado. Pode ser? Acho que todo mundo vai sentar, fica melhor para todo mundo. Boa noite a todos. Eu, em primeiro lugar, saúdo aqui o nosso presidente, o X. Obrigado pela presença, pela acolhida amistosa, e eu voltarei, com certeza. Gostaria de agradecer ao doutor Francisco, ao nosso deputado Rubinelli, ao Marona, meu colega de escritório, a todos do meu escritório que aqui estão, e aos meus companheiros, advogados, estudantes de direito, a nossa pedagoga também, que talvez possa, afinal, chegar à conclusão de que o que eu falei foi absolutamente uma agressão à pedagogia, porque o primeiro pecado que eu tenho que confessar de antemão, e talvez seja o pecado da espontaneidade, e com isso, quem sabe, obtenha alguma indulgência, é que, por algum motivo, eu sempre prefiro falar de forma espontânea, o que significa dizer que eu não tenho um discurso pré-ordenado. Eu não sei exatamente o que eu vou falar. Eu não sei exatamente o que eu vou dizer. E a minha perplexidade começa a partir daquela apresentação lisonjeira, fazendo a mim mesmo uma indagação. Se eu começo do começo ou se eu começo do fim. O começo nos leva aos anos da ditadura, aos anos de chumbo, aos anos da perseguição, aos anos dos atos arbitrários, dos atos institucionais, onde não havia, por exemplo, desde 68, 3 de dezembro, a garantia do habeas corpus, ou se eu falo de agora, um momento no qual, a despeito de uma Constituição Federal dita Carta Cidadã, na expressão cunhada pelo parlamentar saudoso Ulisses Guimarães, nós temos uma completa distonia entre aquilo que a Carta apregoa e o que nós constatamos no dia a dia, na experiência forense, seja na condição de advogados, seja também na qualidade de cidadãos, porque todos nós que nos julgamos protegidos pelas leis, muitas das vezes constatamos que elas hoje, elas representam uma espécie de enunciado que se coloca num pedaço de papel e que vale o que vale um pedaço de papel, ou seja, não vale absolutamente nada. Basta ligar o Jornal Nacional, daqui a pouco vai ao ar, e nós veremos o desfile de crimes, ou de supostos crimes, ou de pretensos delinquentes, que acabam sendo absolutamente marcados, etiquetados, considerados de antemão e aprioristicamente e de modo indelével
como se criminosos fossem, quando na realidade é a própria Constituição que no elenco das garantias fundamentais diz que todos nós somos, no mínimo, presumivelmente inocentes, temos direito à ampla defesa, temos direito ao contraditório e temos direito à licitude da prova, temos direito à preservação da nossa imagem, da nossa honra, em nosso favor, em favor das nossas famílias, em favor dos nossos amigos, e o que se vê é exatamente uma completa antinomia diante daqueles enunciados que são considerados como se fossem, e fala-se pomposamente, como se fossem cláusulas pétreas, cláusulas imutáveis, cláusulas que seriam oponíveis à legislação ordinária. A lei não pode ir contra essas garantias básicas e fundamentais e que não vem da Carta de 88, que vem de tempos mais recuados. Mas quando eu falei de falar do começo ou falar do fim, eu fico na dúvida, porque eu não sei se as trevas eram mais densas nos idos que se seguiram aos anos 60 ou se agora. Por quê? Porque quando se sabe de que lado nós estamos, qual é a nossa cartilha, qual é a nossa liturgia, qual é a nossa oração, qual é a nossa reza, qual é a nossa crença, qual é a nossa fé, qual é a nossa posição política, se nós somos retrógrados, se nós somos reacionários, ou se somos da vanguarda, ou se somos daqueles que queremos ver um mundo melhor, o que se tem a rigor, e o Brasil passa na sua história por períodos em que as épocas obscurantistas suplantam em muito aquelas ditas democráticas, basta que nos lembremos da ditadura de Vargas, que teve méritos, mas teve também seus pecadilhos, e além dos pecadilhos, os seus deslizes. Veja-se o episódio de Olga Benário, a perseguição a Prestes, que fez com que o grande advogado Sobral Pinto, com quem tive a honra ainda moço de compartilhar de algumas defesas em face de perseguidos políticos, só que ele vinha de longe, ele vinha do Tribunal de Segurança Nacional, que era pior do que a justiça que se estabeleceu a partir do ato adicional número 2, a justiça militar, que foi feita, que foi concebida, embora seja a mais antiga do Brasil, quando os ditadores da época mudaram a competência, imaginaram que seria mais fácil condenar os que dissentiam do regime então instaurado, que usurpou a democracia brasileira, desde que os julgadores usassem a mesma farda daqueles que deram o golpe de 64. Aí surgiu um paradoxo, que o grande Evaristo Moraes, outro advogado notável que já nos deixou, ele aludindo de forma crítica ao que se denominou na época de milagre brasileiro, milagre econômico do Delfim Neto, do general Médici, do general Geisel, do Brasil ame ou deixo, e falava-se do milagre, e ele dizia que o milagre se operava de outra forma, porque sem embargo da ditadura ser um método usual de investigação, as pessoas eram submetidas às maiores atrocidades. Até hoje cuida-se de se buscar uma solução para os desaparecidos políticos, não só os do Araguaia, mas também aqueles da UBAN, aqueles do DOI-CODE no Rio de Janeiro, do CENIMAR, aliás, na América Latina toda, e o Brasil nesse ponto até teve uma situação menos gravosa do que aquilo que se observou no Chile de Pinochet, por exemplo, na Argentina de Videla e outros mais, Galtieri. A verdade é que, rigorosamente, nós tínhamos, naquela concepção do regime de exceção então implantado, a suposição de que as pessoas seriam massacradas em julgamentos que seriam justiçamentos, linchamentos e validações de todas aquelas barbaridades que eram praticadas. Qual não foi a surpresa? E nisso há um depoimento prestado pelo saudoso advogado, muitos já se foram, Heleno Fragoso,
em livro que ele intitula Advocacia da Liberdade, e num capítulo que ele denomina Anos Difíceis, ele reproduz o que foi aquilo, os advogados que militavam, cita alguns, e ele diz que, de alguma forma, o resultado foi menos negativo do que aquele que se teria alcançado caso os juízes civis, os juízes togados, os juízes federais, os juízes estaduais, os juízes monocráticos, os juízes que julgam sozinhos, os juízes que prestam seus concursos públicos, os juízes que se sentam numa cadeira bem alta e tem toda pompa e circunstância, a constatação da advocacia brasileira foi no sentido de que esses juízes teriam julgado pior do que julgaram os colegiados militares, compostos por leigos, ou seja, por oficiais, e um juiz auditor, nem sempre concursado, muitas vezes demissível ad nutum, ou seja, pela vontade do poder, mas esqueceram-se os algozes daquele momento que o julgamento seria oral, que haveria uma tribuna como esta, e que os advogados brasileiros não iriam se acovardar, não iriam se curvar, não ficariam genuflexos, pagariam o preço que tivessem que pagar da vida, da liberdade, de serem ameaçados, e não iriam poupar a força da voz, a energia dos pulmões no denunciar a tortura, a perseguição, tudo aquilo que se passava nos porões e nos desvãos daquele Estado absolutamente excepcional e anômalo que durou de 1964, pelo menos, até que veio à tona, em 1979, a anistia. Mesmo assim, não houve a vitória do movimento Direta Já. O Brasil viveu a inimaginável sucessão de Tancredo com o Sarney, que aí continua. Sarney era da Arena, foi para o MDB, hoje é o presidente do Senado. E eu não estou fazendo crítica pessoal, é um dado histórico, a capacidade longeva de um político articulado e que, de uma forma ou de outra, consegue se perpetuar no poder. Mas, na época do golpe, ele não estava do nosso lado, estava do outro lado. E o destino fez com que, depois da anistia, que foi contemporânea do general Figueiredo, num regime absolutamente excepcional, e ele dizia que quem fosse contra a abertura ele prendia e arrebentava, precedido do Geisel, que falava em distensão lenta, gradual e segura, época em que, de alguma forma, forjou-se um ambiente menos carregado, que nos conduziu ao restabelecimento das garantias fundamentais, pelo menos no campo eleitoral. Haja vista a eleição, tivemos um insucesso, houve o Collor, aí veio o Itamar, e depois segue-se o Fernando Henrique, tivemos o Lula e agora temos a Dilma. Nesse particular, evidente que temos que reconhecer um avanço institucional. Mas para que eu não politize o debate em detrimento da visão jurídica das liberdades e da defesa do cidadão, porque a Constituição, na verdade, o que é? É um manual de instruções que diz o que o governo pode fazer, o que a autoridade pode fazer e o que ela não pode fazer. O que nós podemos alegar contra a opressão, contra o arbítrio, contra a perseguição. E temos que pensar não só no nosso amigo, até no nosso inimigo, no nosso desafeto, no vizinho que a gente goste e no vizinho de quem não gostemos eventualmente. Mas voltando então à tribuna da Justiça Militar, que fizeram os valorosos advogados brasileiros naquela época, escrevendo uma página memorável na história da resistência ou do contrapoder, como diz o Marona. O advogado não pode ser nem pusilânime, nem chalaça, nem subalterno, nem covarde, não precisa ser arrogante, mas tem que ser altivo, não deve se intimidar, o nosso estatuto diz, nenhum receio de desagradar a quem quer que seja deterá o advogado no cumprimento do seu munus público. Nós fomos colocados na Constituição
no mesmo patamar do Ministério Público, até em homenagem ao princípio dogmático processual de igualdade de armas. Mas indaga-se, isto corresponde à realidade? Adiante vou demonstrar que não. Mas, para que eu não me ouvide, não me esqueça do que vinha dizendo, ou seja, o que se passava ao tempo do regime militar, quando dei meus primeiros passos na advocacia, ao lado dessas figuras exponenciais e luminares da advocacia, aqueles que davam o exemplo. E nós precisamos de exemplo. As nações se fazem pelos exemplos. Quando imaginamos a história, muitas vezes dizem, Nelson Dias está superado. Como superado? O maior penalista brasileiro não pode estar superado. É como se no mundo futebolístico se dissesse o Pelé não jogou nada. Agora há outros que são melhores do que ele, evidentemente que isso não tem a menor procedência. Pois bem, mas o que se dizia? Falava o Ministério Público. E nós então lançávamos um repto, denunciávamos a tortura, dizíamos, e aí Evaristo era fabuloso nesse sentido, ele dizia, recorrendo à lição de Carrara, Carrara dizia, quebro a pena e não defino o que seja o preso político. Pois bem, quem é a presidente da República? Dilma Rousseff, ex-presa política, precedida por quem? Luiz Inácio Lula da Silva, ex-preso político, precedido por quem? Fernando Henrique, não preso, mas perseguido também, viveu no exílio. No Rio de Janeiro, tivemos o Brizola, em São Paulo, Mário Covas, caçados, em Pernambuco, Arraes, o perseguido de ontem, o vitorioso de hoje, a oxigenação democrática. E em grande parte isso se deveu ao trabalho dos advogados brasileiros, que denunciaram ao mundo, não só na tribuna. Denunciou-se. Um dos clientes, eu trabalhei com meu pai nessa época, eu começava nesse período, um dos nossos clientes foi o Rubens Paiva, episódio que até hoje desafia a inteligência de todos no sentido de como fizeram aquilo, onde foi parar, mas ele não foi o único, foram outros tantos mais, centenas e centenas de desaparecidos, milhares na América Latina, mas os advogados não se curvaram. E quando eu falei do começo e vou falar de agora, eu terei que dizer que há, lamentavelmente, alguns advogados dos tempos atuais, não que se curvem, mas que têm menos envergadura no enfrentamento do arbítrio e da prepotência que hoje se observa de igual modo com coloração diferente. É uma repressão pasteurizada, dissimulada, escondida. E pior, nós advogados, no passado, desfrutávamos, se não do aplauso, o respeito dos jornalistas, o respeito da nação consequente, o respeito do povo, porque nós estávamos lutando em favor daqueles que eram perseguidos porque lutavam por um mundo melhor. E hoje, todos que são advogados sabem, os que estudam direito também sabem, que há uma certa apologia ao rigor persecutório, uma apologia do Ministério Público, de magistrados que tratam os advogados de forma desigual. O acesso ao processo criminal e até ao inquérito se faz de forma não isonômica. Eu posso dizer com certeza que quando se fez a prisão do líder à época sindical, metalúrgico, Lula, os advogados que o representaram não tiveram dificuldade para ter acesso ao inquérito em que se fundava aquela ação persecutória. Hoje, com a legislação em vigor, à margem da Constituição, com escutas telefônicas indiscriminadas, com ocultação legitimada até, pasme-se, pelo Supremo Tribunal Federal,
através da malsinada súmula 14, súmula esta editada, e pasme-se mais ainda, por iniciativa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, que pediu que o Supremo disciplinasse o acesso à investigação. E vem o Supremo e diz: os advogados podem ver aquilo que a autoridade considere que possa mostrar. O que ela não quiser mostrar, ela não mostra. Aquilo que antes ficava ilegalmente na gaveta do delegado, escondido, hoje fica não mais escondido. O delegado pode dizer: doutor, isso aqui o senhor não vai ver. Ou nem isso. Mostra o que bem entende, mostra o que quer. Eu não quero falar de caso concreto, mas Marona e meus colegas de escritório poderiam dar testemunho. Quantos não são os casos hoje que nós não conhecemos a investigação? E os juízes se dobram, agora pior, se dobram por força de uma ordem do Supremo, que editou a súmula 14. E o pior, aí é o sanatório geral da música do Chico Buarque, a pedido dos advogados brasileiros, através do Conselho Federal da Ordem, para meu conforto, com minha divergência candente, minha divergência firme, mas nas decisões democráticas, maioria, minoria, minoria, a história registra os que estão à frente, filoneístas, os que estão atrás, os misoneístas, aqueles que pensam adiante e aqueles que buscam um aplauso fácil. Hoje falam, por exemplo, contra a chamada prisão especial. Pois bem, se olharmos a Lei Complementar 75, que é a lei do Ministério Público, o único corpo, digamos assim, a única entidade, a única grei que desfruta da benesse de prisão especial ad eternum, ou seja, até depois do trânsito em julgado, é o Ministério Público, que não dá aos outros o que tem para si. Nem juiz condenado tem. Fazem, à margem da lei, investigação policial, quando o artigo 144 da Constituição proíbe. Se olharmos os artigos 127 e 129, que disciplinam os poderes do Ministério Público, lá não consta investigação policial. E nem poderia constar, porque seria o Ministério Público julgando o seu próprio trabalho, e eles se dizem fiscal da lei, logo não podem fiscalizar o ato próprio. A fiscalização pressupõe uma atividade externa de outrem, não do próprio. Pois bem, os advogados, no artigo 133, condição de paridade. Que paridade é esta? Se nós não temos acesso ao que eles têm, se eles ouvem as conversações, se nós sabemos que esses grampos telefônicos são abusivos, são ilegais, dão acesso ao que convém, não transcrevem, editam, manipulam, e estão aceitando isso. Eu já ouvi certo magistrado dizer, em seu gabinete, eu o procurando em razão de um caso profissional: doutor, os advogados reclamam sem razão, porque 90% das escutas não resultam sequer em ação penal. Ou seja, legitima-se com isso o discurso da bisbilhotagem. O livro do Jorge Orwell, 1984, é muito mais doce e suave do que a realidade de hoje. Temos a escuta ambiental, temos a invasão da privacidade dos escritórios de advogado, temos as idas às prisões, as cadeias federais de segurança máxima, como se não houvesse federação no país, como se os estados não tivessem capacidade de cuidar dos seus próprios presos. Agora, no Rio de Janeiro, uma investigação da Polícia Federal invadindo a Polícia Civil para buscar prova contra a Polícia Civil. Onde é que nós estamos? E não há resistência, e ninguém fala absolutamente nada. Todo mundo está amortecido. E o Ministério Público com mais poder e a Polícia Federal com mais prestígio, a despeito de vários caminhos que não são
basicamente os da legalidade, sobretudo na exibição das suas ações espetaculares, com cognomes, com espalhafato, com aviso a emissoras de televisão, com divulgação das imagens no horário nobre. Não haverá nunca inocentação capaz de apagar aquilo que tenha sido já decidido de imediato. Linchamento medieval que transforma as pessoas em seres envergonhados, seres que não conseguem mais andar pelas ruas da cidade. E o que dizer da prisão temporária, da prisão preventiva? E o pior, inventaram, nós gostamos de copiar, agora é moda, falam enchendo a boca, com garbo e orgulho, com grandes jurisconsultos, para justificar que as leis sejam rasgadas e a Constituição desrespeitada. Falam no princípio da proporcionalidade e no princípio da razoabilidade. Ah, tem excesso de prazo sim, mas o excesso é razoável. O excesso é proporcional ao número de réus. Onde está escrito na lei que existam esses princípios? O que existe na lei desde muito tempo e não de agora, no velho artigo 5º da Lei de Introdução ao Código Civil, aquela norma que dizia que a lei deve ser interpretada de acordo com os fins sociais a que se destina e deve ter em vista o bem comum. O que a sociedade ganha tornando piores as pessoas que eventualmente tenham tido uma desventura? O que se ganha com o estigma, com o sinete da culpa fora dos limites do devido processo legal? O que se ganha rasgando-se a presunção de não culpabilidade? O que se ganha invadindo-se a privacidade das pessoas, ouvindo-se as filhas e os filhos de um investigado, falando com a namorada, com o namorado? Episódios que se legitimam uma ação do Estado e depois eles dizem: vamos juntar ou exibir aquilo que convém à acusação. E quem é o árbitro disso? É a acusação. A defesa não fala nada. A prova que desserve a acusação pode ser fundamental para a defesa. Os juízes monocráticos, que é outra monstruosidade do nosso país. Muda-se a Carta Constitucional, mas não se altera a forma de julgar. O presidente da República, se quiser prender alguém, não prende. Um juiz de primeiro grau coloca na cadeia quem ele bem entender. Esse sistema não pode permanecer. A justiça passa a ser lotérica. Caiu na vara tal, juiz liberal. Caiu na vara X, juiz justiceiro. Juiz combatente da criminalidade. Juiz policial, juiz policialesco. Juiz Ministério Público. Juiz que se curva, juiz que se preocupa com a mídia. Juiz que não tem coragem de dar razão àquele que a tenha, porque eventualmente é poderoso, ou de dar razão ao desvalido, porque o desvalido não vale nada, consequentemente ele é um paia, ele é um desqualificado, ele furtou uma carteira, uma bicicleta, um par de tênis. E a desproporção das penalidades que fazem com que a obra de Beccaria de 1764, os delitos das penas, esteja à frente do nosso tempo. As penas hoje, aliás, é de estarrecer. Eu já me defrontei com experiência de pessoas do mercado financeiro, não é pelo fato de ter no passado defendido presos políticos que eu diria não, agora os tubarões estão sendo acusados, vamos persegui-los. Aqueles que talvez tenham apoiado as violências do regime militar, mas nem por isso ficam desassistidos das garantias fundamentais, eles não estão sendo julgados por isso, e não são todos que agiram assim. Pois bem, então pega-se, lê-se no jornal, alguém que teria de alguma forma apresentado um balanço menos regular, práticas que os bancos públicos fazem, os bancos privados fazem, as empresas fazem, penas de 20 anos.
penas de 30 anos, penas maiores do que aquelas do estupro, do latrocínio. Mas o juiz aparece bem na fotografia, aparece na primeira página do Estadão, da Folha, do Globo, do Jornal Nacional, e assim por diante. E o pior, Marona viveu isso comigo. Recentemente, nós assistimos à Ordem dos Advogados do Brasil. Tive a honra de pertencer ao Conselho Federal na gestão anterior. Perdemos a eleição nessa, faz parte do jogo democrático, e vi o atual presidente, com 10 dias de mandato, não só a falar sobre qualquer assunto, desde que aquilo facilite a ribalta. Pedir a prisão de um personagem que nós defendíamos. E nós rebatemos com a mesma energia do tempo da ditadura, dizendo que a Ordem dos Advogados não era mais a Ordem dos Advogados. Se tornara, com aquele discurso inadmissível, em sucursal do Ministério Público, em filial da Polícia Federal. Outras tantas situações onde nos negavam o direito fundamental do contato pessoal e reservado com o nosso Constituinte, com o regime da Constituição Federal de 1988. Eu ia nos quartéis, eu ia nas prisões no tempo da ditadura, falava com meus clientes de forma pessoal e reservada. Houve uma rumorosa operação de um magistrado já falecido, que foi perseguido indevidamente, inocentado em habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, mas preso em determinada operação dessas exageradas, colocado em avião da Polícia Federal, algemado, fotografado, humilhado, morreu de dor, morreu de sofrimento, morreu de injustiça, morreu porque perdeu o encanto pela vida. O juiz que desacredita da justiça do seu país perde a razão de viver. E nós, advogados, às vezes a gente desanima. Só que tem uma coisa: quando nós imaginamos que estejamos a desanimar, vem uma força estranha, que também não é da música, mas é a força estranha do inconformismo, da indignação, que marca, que timbra, que caracteriza a verdadeira formação dos advogados. A República, se voltarmos no passado, o Rui Barbosa perdeu a maior parte dos habeas corpus que impetrou. Quem foi o maior? O Rui ou o Supremo que negava aqueles habeas corpus? O Rui. Quem foi o maior? O Sobral Pinto ou aqueles que negaram até mesmo a invocação e a eficácia da lei de proteção aos animais diante dos maus tratos impostos a Prestes e a Berger, e as torturas que se praticavam? Aí eu volto aos juizados colegiados, onde nós falávamos, bradávamos, verberávamos, gritávamos e obtínhamos, não vitórias sempre, não a coragem permanente dos julgadores. Houve pusilanimidade e covardia também na justiça militar, mas a gradação disso foi relativamente menor do que aquela que talvez tivéssemos tido, à luz da experiência até atual, em que os juízes, quando recebem uma denúncia amparada em escutas telefônicas, consideram de antemão uma espécie de prova inarredável, pré-constituída e inabalável, esquecendo-se de um dado fundamental, da própria inconstitucionalidade desse tipo de informação. Porque se a Constituição diz que ninguém é obrigado a se auto-incriminar, isso nós assistimos até no cinema, quando alguém é preso, os filmes americanos, que a gente gosta muito de imitar, o senhor está preso, tem o direito de silenciar, tem o direito de chamar o seu advogado. Agora no Brasil, na Constituição Cidadã, nova democracia, o que é que nós temos? Campo, indiscriminado, o juiz sabe, a polícia sabe, o advogado não. A ação penal transcorre e aquilo se torna um corpo de delito
todos deixando de lado aquela garantia básica. Ninguém é obrigado a se autoincriminar. Então, o que eu quero dizer com isso? Falta coragem política aos tribunais e aos juízes do Brasil para dizer que toda prova colhida mediante interceptação telefônica é inconstitucional. Ela não vale, porque as pessoas se alijam, se despem, se desnudam daquela garantia básica da dignidade humana que é apregoada na Constituição Federal. E aí o juiz diz: como eu vou absolver? Há um certo julgado de que participei, relator Eros Grau, em que ele diz mais ou menos isso, que essa estrutura do processo criminal brasileiro é tão absurda que o juiz, ao interrogar o réu, ele diz mais ou menos o seguinte: já sei tudo da sua vida, já invadi a sua privacidade, já ouvi as gravações e estou completamente convencido da sua culpa. Agora o senhor tem alguns minutos para me fazer convencer-me do contrário, que o senhor é inocente, uma boa pessoa e que não praticou nenhuma infração penal. Esse é o processo criminal. E fazer uma reforma de fancaria, uma reforma falsa, uma reforma desimportante, e que agora, por exemplo, já no processo civil, alguém fez, presidiu, virou ministro do Supremo. Eu não sei se foi bom ou se foi ruim, se foi bem ou mal indicado, mas presidente da reforma vira ministro do Supremo. Reforma de quê? Reforma que leio, já dizia o Aliomar Balieiro, uma coisa curiosa. Por incrível que pareça, no estado de exceção, escolhiam-se talvez melhor os ministros da Suprema Corte do que agora. E me desculpem os que lá estão. Mas o Aliomar Balieiro, por exemplo, que era da UDN, um baiano, inteligente, arguto, ele, quando presidente do Supremo, ele dizia: reforma do judiciário feita por juiz tem duas finalidades: diminuir o serviço e aumentar os vencimentos. Se nós assistirmos à TV Justiça com olhos de ver, sem fecharmos as nossas vistas, veremos quão comum é um juiz. Eu talvez vá perder a partir de hoje todas as causas que eu tenho no Supremo, mas perderei com garbo, com orgulho, porque eu não estou fazendo mistificação e não estou fugindo da verdade. Tem muito assessor, tem muito trabalho, mas tem muito assessor fazendo voto. Então vai o ministro votar, e a televisão está mostrando, e o ministro está lendo o voto com uma canetinha. De repente ele mexe aqui, mexe lá. Qual é a impressão que passa? Não leu antes. Porque se tivesse lido antes, eu não estou dizendo que o ministro não possa ter assessor. Nós na advocacia temos equipes, discutimos a tese, alguém pode ser o redator principal, mas tem que ter o controle daquele que é responsável pela defesa. E aí tem muito trabalho. Não sei se tem tanto assim. E a reforma é: habeas corpus, vamos diminuir. O Supremo Tribunal Federal notabilizou-se como sendo um tribunal de habeas corpus, tribunal que define a liberdade, sentinela da nação, está escrito lá na entrada, tribunal vigilante, tribunal que fica distante dos fatos para que com independência julgue, sem injunções políticas, sem injunções do poder local. Evidentemente que, se nós advogados não admirarmos os nossos juízes, não acreditarmos nos nossos tribunais, estaremos muito mal. Ninguém mais do que o advogado quer admirar o judiciário, quer respeitar o Ministério Público, não verdugo, não algoz, não perseguidor implacável, não. Esses não merecem o nosso respeito. Polícia arbitrária? Não. Esses que efetivamente usam do cargo para se promover politicamente, e quantos chegam? É o Rubinelli, teve colegas lá que eu não vou nominar, que se projetaram em cima de casos profissionais, em que rasgaram a lei, em que desprezaram a prova, porque aquilo era um trampolim de promoção pessoal. Mas como ninguém engana todo o tempo,
enganaram num mandato, em 2, já não estão mais lá. E não vão mais voltar. Porque o povo não é bobo. O povo percebe. Pode demorar um pouco, mas percebe. Vai olhando aqui, ali, acolá. Esse, não. Esse eu já a figura é manjada. É carimbada. Eu sei o que essa gente quer. E nós hoje vimos e vemos e constatamos a toda hora a presença desses personagens que fazem mal à nação. O judiciário é o poder mais importante, porque não se acreditando na justiça, não se pode acreditar em mais nada. O parlamentar é eleito ou não, o mandatário supremo da nação, de igual modo, os juízes não fazem uma provinha, tornam-se magistrados. A sala de audiências, promotor do lado do juiz, o advogado lá embaixo, coitado do juiz federal, que tentou agora estabelecer uma igualdade, logo acabaram com a farra dele, que não era farra, era legalidade. Isso já aconteceu no Rio, há 20 anos atrás, com o juiz de Fenteller, fez a mesma coisa, foi obrigado a deixar de ser juiz criminal. E outras tantas situações semelhantes. E os advogados, que antes os jornalistas tratavam como a vanguarda, como aqueles que se insurgiam, quando se consegue alguma coisa, a gente lê no noticiário: manobra do advogado, manobra. Os advogados têm que ser penalizados, porque recorrem muito. Recorrem muito por quê? Porque a justiça, talvez, não se esteja fazendo com boa qualidade. Países há em que o julgamento de primeira instância é praticamente definitivo. Nos Estados Unidos, por exemplo, o júri julga, dificilmente haverá outro, mas um júri julga em 6 meses, 5 meses o caso. Aqui, se nós olharmos uma pauta de tribunal, numa sessão qualquer, amanhã, quinta-feira, ou anteontem, eles se ufanam e dizem: julgamos 300 causas. Julgaram 300 causas? Há julgamentos que começam assim. Vou ler a emenda. Todos de acordo? Todos de acordo. O que é a emenda? A emenda é a síntese do julgado. Obra individual do relator, que expressa naquela síntese, naquela sinopse, aquilo que disseram os demais colegas de judicatura. A emenda, julgamento. Advogado presente, um desconforto. Doutor, vai usar na tribuna? Perfeitamente. Atrapalha. Às vezes fazem sessões de manhã, por causa da estatística, perto do recesso. Sessão de manhã tem menos advogados. Os advogados gostam da boemia também, né? O que é louvável. Quem não gosta de samba, bom sujeito não é, ruim da cabeça, doente do pé. Né? Julgamento 8 da manhã, não dá nem para aquecer a voz. Ela ainda está. Porque todo criminalista, não sei se virtude ou pecado, em razão das vitórias ou das derrotas, uma talagada tem o seu valor, tem o seu lugar, né? Que é uma maneira da gente desopilar. E o direito de falar mal de quem julgou mal, pelo menos um tempinho. E absorver depois, porque aquele que julgou mal hoje, amanhã julga bem. Mas voltando ao começo, como eu falei de começo, aquela medida do AI-2, Justiça Militar julgando perseguido político, julgaram razoavelmente bem. O STM julgou razoavelmente bem. Hoje, se compararmos, eu, com base na minha militância profissional, já alcançando 36 anos aproximadamente, se eu tiver que fazer um balanço qualitativo dos julgamentos de que participei e confrontar o Superior Tribunal Militar com os tribunais de hoje, eu lamento dizer que talvez a nota mais alta seja alcançada pelo tribunal que não era composto por civis, que não era integrado por pessoas necessariamente liberais e que eram pessoas que vestiam a farda dos vencedores julgando os vencidos. Aí eu volto ao Evaristo, que ele dizia isso: o milagre brasileiro era este,
os vencedores julgando os vencidos na forma da lei. Porque tinha um juramento no Código, artigo 400 do Código de Processo Penal Militar, todos de pé, e dizia-se: juro julgar a causa com imparcialidade e isenção, de acordo com a lei e a prova dos autos. Tinha um outro artigo, o 9º, que dizia: o inquérito é uma instrução provisória, serve tão somente para conduzir o Ministério Público a propositura ou não da ação penal. E tinha outro artigo, o 297, que dizia: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação do conjunto das provas colhidas em juízo, ou seja, sob o crivo do contraditório, com a presença do advogado assegurada na ampla defesa. Indaga-se, com essas normas, e hoje na reforma penal, o 155 fala em prova judicial. A escuta telefônica é prova judicial? Não é! E com ela se condena de forma inapelável. A história do juiz que eu comecei a contar, acho que não terminei, ele dizia, ao receber a denúncia, eu já sei se vou condenar ou não. Como dizia também, 90% dos casos não chegam à denúncia. Mas ele fica sendo o grande irmão, o grande Big Brother, sabendo de tudo das pessoas que tiveram a má sorte de serem escolhidas por um critério aleatório, critério esse que sempre tem um fator político, perseguem-se uns, não se perseguem outros, seja na vida empresarial, seja na vida pública, seja na ação nas instituições, polícia, Ministério Público, advogados. Eu não estou fazendo discurso de impunidade. As pessoas falam. Há uma moça do Ministério Público que foi candidata, ilustre, em certo momento, a uma vaga de procuradora-geral. Ela tem um livrinho, não me lembro o nome agora, em que ela fala da impunidade das pessoas de colarinho branco. Bom, ela se esqueceu de duas coisas básicas e elementares. O colarinho, quando é branco mesmo, não tem processo. Quando o colarinho está esfarrapado, está roto, está esmaecido, foi mal lavado, aí as coisas mudam. Aí ocorre algo absurdo. Este passa a ser destinatário da desgarantia, porque ele deu azar. E nós conhecemos a cifra negra da criminalidade. O que vai ao judiciário é um percentual ínfimo dos crimes que são perpetrados. Se todos os crimes fossem apurados, qualquer sociedade talvez tenha que se indagar o seguinte: quem será o carcereiro? Porque o Roberto Lira, de quem eu tive o privilégio de ser professor, ele na primeira aula ele perguntava: de todos os presentes, há alguém que nunca tenha cometido um delito, uma injúria, uma difamação, uma calúnia, um lápis da repartição que levou de forma desavisada ou avisada, e por aí vai, para não falar de crimes outros, não é? Mais complexos, mais delicados. Havia o crime de sedução, que hoje mudou, o adultério, que na época era crime. Bom, mas o fato é que há um paradoxo. Nós, advogados, pregamos no deserto, porque o que a gente está dizendo aqui, louvo ao Rubinelli, ao Francisco, ao nosso presidente, pelo fato de que encontramos um auditório marcadamente de advogados. Muitas vezes, em palestras na faculdade, muitas vezes chamam um promotor, um policial, um advogado. Quando são convocados à mesa, o menos aplaudido de ordinário é o advogado. E a faculdade é de direito. Para ser bom juiz, há de ter sido antes bom advogado. Mas hoje em dia o concurso permite, sai da faculdade, já veste a fantasia e já assume o status correspondente de arauto da moralidade. Atender advogado? Não. Dever, obrigação, não é favor. Servidor público? Muitos não atendem. Ou atendem com má vontade. Se o Ministério Público pedir para falar com o juiz, algum juiz recusará? Não. De forma nenhuma. E a OAB está lutando por prisões. Está querendo dizer, agora mesmo a gente vê, ficha limpa, presunção de inocência.
que é isso? Quem pode atirar a primeira pedra? E quando se estabelece um caminho de desgarantia, essa falta de amparo, ela pode, amanhã, ser necessária para qualquer um de nós. Aliás, a vida profissional nos reserva tais situações, vez por outra, muito raramente. Um promotor precisa da gente, um juiz precisa da gente, um policial precisa da gente, um poderoso precisa da gente. Nós não temos poder nenhum. De repente a gente fica importante. Acaba a causa, aquele cliente que nós atendemos, o velho Evaristo Moraes, nas reminiscências de um rábula criminalista, ele dizia ao filho: não seja advogado, que a marca da profissão é a ingratidão do cliente. O cliente às vezes é nosso inimigo, a gente não sabe. Eles gostam muito da gente quando precisam da gente. Mas superada a causa, vencido o dilema, surpassada a dor, se puder atravessar a rua e até fingir que não nos conhecem, muitos o fazem. Pois bem, o que eu posso dizer, como disse, comecei do começo e chego ao fim, mas o fim é igual ao começo, o começo é igual ao fim. Ou seja, no final das contas, nós temos uma anomalia processual. O Código de Processo Penal devia ser, mas não é, o efetivo desdobramento das garantias constitucionais. Esses princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são semelhantes ao discurso de Hitler do são sentimento do povo. A lei é aquilo que se interpreta a partir do são sentimento do povo. Quando o juiz diz: é razoável manter preso? Tem muito réu. A defesa está pedindo muita coisa. Aliás, em diligências, é curioso, o Ministério Público pede 50 diligências, todas deferidas. A defesa pede 50, de ordinário, todas indeferidas. Será que os advogados são tão ineptos assim, tão incapazes assim, gostam tanto de procrastinar, esquecendo-se todos esses que o processo em si, como já dizia o Carnelucci nas misérias do processo penal, o processo penal já é uma punição. Uma espada que se põe sobre a cabeça. Qual é a segurança que alguém pode ter? Olha, ele fez um concurso, trabalha comigo, eu mais moço, olha lá o João, mocinho, desencantou-se da advocacia, quer segurança, emprego, férias, aí de repente chega lá um homem de 70 anos, ele vai julgar, ele pode julgar, evidente, mas é muito mais provável que aos 40 ele seja mais capacitado. Mesma coisa do Eduardo, ou qualquer um dos presentes. Não me refiro àqueles já encanecidos como eu, né? Ou outros tantos que já estão nos entas, né? 40, 50, 60. Na Inglaterra, os juízes não fazem concurso, eles são indicados entre os chamados barrister, que são os advogados consagrados, mais antigos. São 2.000 na Inglaterra. Aqui não. Há um noviciato na judicatura no Ministério Público e uma forma completamente equivocada de enxergar a sociedade. A sociedade é imperfeita, é evidente, todos nós podemos errar. Um jurista clássico chamado Romagnoli dizia mais ou menos o seguinte: se tivesse a certeza de que um autor de um primeiro delito jamais viesse a cometer um segundo, a sociedade teria o direito de puni-lo? Bom, cada um responderá como achar que deva. A pena tem um lado retributivo, tem um lado de castigo, de recuperação muito pouco. Às vezes, aconteceu com o juiz de Contagem, que largou o ofício, porque ele, indignado com aquela masmorra medieval, mandou soltar todo mundo. Um outro inventou container para prender preso. E há quem diga: não é assim mesmo, tem que ser assim mesmo. É assim que tem que ser. Bom, qual é o meu discurso final, a minha mensagem, o meu sentimento, a voz que eu pretendo deixar aqui nesse ABC tão importante para o país em todos os sentidos, político, econômico, cultural? A voz da liberdade, a voz da resistência,
a voz do inconformismo, a voz da indignação, a voz da juventude no sentido do sonho que não pode deixar de existir. O mundo antigamente tinha direita, tinha esquerda, hoje não tem mais, o que acabou sendo negativo, porque os tons são muito esmaecidos, né? O azul não é azul, o verde não é verde, o cinza não é o cinza, enfim, está tudo no tom pastel, e a gente não sabe que diabo é isso. Mas, em linhas gerais, nós temos que combater o bom combate. E se nós tivermos que pensar, aí é uma avaliação minha, mas eu me recordo, muitas vezes, quando queriam fazer um leve galanteio, uma palavra doce e amena e agradável ao advogado, eu ouvi muitas vezes, quem sabe um dia você chega a juiz, quem sabe um dia você seja um membro do Ministério Público, ou até, quem sabe, ministro do tribunal. Honestamente, nunca invejei essas posições. Não gostaria de desempenhá-las e, no fundo, posso afirmar, dando testemunho, que jamais aceitarei. Não vão me convidar também, evidentemente, porque eu não tenho essa ilusão. Jamais meu nome seria cogitável, não é? Mas, de qualquer forma, essa é a minha trincheira. O Evandro Lins e Silva foi homenageado no Tribunal do Júri ao completar 50 anos de atividade profissional. E ele terminou de uma forma muito interessante. E eu vou copiá-lo, o que não é errado. A gente copiar, né, quem sabe, é virtude, não é defeito. Ele dizia mais ou menos o seguinte: o dia que me chamarem lá em cima, eu só faço um pedido: que Deus me dê uma tribuna igual a essa e 2 horas para falar. Muito obrigado. Já estamos terminando. Vou dar apenas uma mensagem final e passar para o Dr. Rubinelli para darmos um encerramento. Isso, exatamente. As perguntas nós iríamos passar por papel, mas seria melhor oral, né? Ele vai responder aqui as perguntas. Eu diria o seguinte, como tem bastante estudantes aqui, tem um personagem mitológico da mitologia grega chamado Sísifo. A história dele é que ele roubou o fogo dos deuses e ele recebeu como castigo rolar uma pedra montanha acima, e quando ele chega no topo da montanha, aquela pedra escorrega e desce até lá embaixo. Aí ele teria que voltar, pegar aquela pedra, subir todos os dias, o resto da vida. Esse foi o castigo que Sísifo recebeu em razão de ter roubado o fogo dos deuses. Então nós que militamos no direito, nós que somos militantes da verdade, da justiça, da defesa da Constituição, da defesa da moralidade, da defesa daquilo que prega os códigos, nós fazemos a mesma coisa. Nós rolamos uma pedra montanha acima, quando já pensamos que estamos lá, já conseguindo convencer, aquela pedra rola lá para baixo, nós temos que descer, pegar aquela pedra e subir diuturnamente. Essa é a advocacia. E é esse o sacerdócio que nós, Dr. Nélio e todos nós, abraçamos, e temos certeza que morreremos orgulhosos de termos feito esse tipo de trabalho. Então realmente é uma verdadeira trincheira. Então fica aberta as perguntas. Alguém quer fazer uma pergunta? Só um minutinho, eu queria agradecer, antes de passar para o Dr. Francisco para verificar quem quer fazer algumas perguntas, eu quero agradecer a presença da nossa secretária de Assuntos Jurídicos da cidade de Mauá, doutora Ana Paula. Doutora Ana Paula está aqui entre nós.
Muito obrigado pela presença, doutora. Quero agradecer também a presença da secretária de Assuntos Especiais da Prefeitura Municipal de Mauá, a doutora Mariângela, advogada também. Doutora Mariângela, muito obrigado pela presença. Quero agradecer aqui o professor Paulo Bartazar, tá? Que está presente. Cadê o doutor Paulo? Quero agradecer o doutor Paulo através do qual quero agradecer também a FATEG, tá? Que é a Faculdade de Tecnologia. A doutora Leide Braga é a reitora da faculdade, ela não pôde comparecer, mas nós temos aqui o professor Paulo Bartazar, que é advogado também, é coronel da Polícia Militar, está hoje aqui prestigiando o evento. Mas eu quero agradecer muito a colaboração da FATEG, que patrocinou esse evento. Tá? Muito obrigado, professor Paulo. Agora eu vou passar para o doutor Francisco, e vocês façam as perguntas, pode ser oralmente mesmo, e o Nélio vai anotando, né, doutor Nélio, e ele responde em bloco depois. É melhor, doutor Nélio, ou individualmente? O nome do colega, por favor, e pode fazer a pergunta direto para ele. O Wellington, né? Primeiramente, eu me surpreendi aí com a palestra, né? E eu gostaria de perguntar, o doutor aí, ele falou sobre o caso recente, né? Da Polícia Federal investigando a Polícia Civil, né? E houve até aquela, o processo da delegacia lá do departamento, sobre a legalidade desse fato. E se fosse ao contrário, qual seria o desfecho na opinião deles? Bom, a sua pergunta, que é muito inteligente, ela já contém a resposta que está implícita. Se fosse o contrário, mais ou menos talvez coubesse demanda quem pode e obedece quem tem juízo. Porque o Brasil, na verdade, é hoje um Estado praticamente unitário. As unidades da federação dependem do poder central. E esse tipo de investigação, já em termos de atribuição, ela é viciada desde o nascedouro, porque é inconcebível, na medida em que a Constituição define quem faz o quê, quem tem tal ou qual missão, que a Polícia Federal comande uma operação voltada a possíveis crimes praticados por policiais civis. Isso tem que ser feito no âmbito do próprio Estado. E a hipótese inversa é impensável, porque o poder estadual, ele é um poder mitigado, ele é um poder simbólico. Quando a gente imagina, especialmente no meu estado, talvez o nosso governador seja o exemplo maior que já exista de um puxa-saco na política brasileira, porque ele cortejou de tal modo o presidente da República. Eu estou usando uma imagem chula, mas é a imagem que corresponde às fotografias do dia a dia. Não sei se a presidente atual vai permitir igual postura, mas na verdade não tem sentido, de forma nenhuma, como também eu disse na minha fala anterior, essa ideia das prisões federais para acolher presos que cometeram delitos nas unidades da federação, Rio, São Paulo, seja onde for. O que tem que se fazer é uma estrutura do sistema penal que seja compatível com a preservação dos direitos humanos fundamentais. Isso não significa dar vida boa, porque a cadeia tem uma conotação de castigo, mas o castigo não pode alijar de modo nenhum a preservação da dignidade humana e a possibilidade mínima de reinserção social. Porque ainda que seja uma meta inalcançável, imaginar-se que a cadeia possa recuperar, isso é mais ou menos como a história da utopia. Você não alcança, como diz o Eduardo Galeano, mas você dá um passo à frente para tentar alcançá-lo. Então, no fundo, é evidente que a sua indagação comporta uma resposta que advém da sua própria lucidez ao fazer a pergunta no sentido inverso. Se fosse o contrário, o que ocorreria? Primeiro, a situação inversa seria inocorrente. Jamais ocorrerá. Meu nome é Rodrigo Fonseca, sou advogado há 3 anos na área criminal, dura área. Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: o que o senhor está achando dessa afronta das escutas, dos parlatórios dos advogados
com seus crimes, tanto na área federal e estão querendo também agora colocar as disputas na área estadual também. Mas se eu responder sem comentários, eu já estaria respondendo. Tal absurdo que isso representa, não é? Eu acho que o que a gente pode fazer só é lamentar profundamente e dizer a que ponto chegamos, a que ponto chegou o desprestígio da advocacia, a que ponto chegou a desimportância que estão emprestando ao direito elementar e fundamental de defesa. Esse é o caminho do linchamento, esse é o caminho do ergástulo, da masmorra, da execração em praça pública, e é isso que, de alguma forma, a sociedade, sem ser esclarecida, supõe que seja a solução correta. E evidentemente que não é. Os alunos da Faculdade de Direito. Quero agradecer aqui também ao Centro Acadêmico da Faculdade de Direito de São Bernardo, que possibilitou a divulgação do evento lá na faculdade. Então eu quero agradecer a todos os integrantes do Centro Acadêmico e particularmente aqui os representantes que se fazem presentes, né, que é o Marcelo Neri e a Carol. Cadê vocês? Muito obrigado, viu, gente? Um forte abraço para vocês. Vamos seguir com as perguntas. Fernando, cadê você? Está fazendo uma pergunta aí? Bom, então... Boa noite, doutor. Adorei sua palestra. Meu nome é João, sou acadêmico de Direito no quinto ano da Universidade Municipal de São Caetano. E eu queria saber o seu ponto de vista em relação à invasão da polícia aos escritórios de advocacia para a colheita de provas. Enfim, o que o senhor acha disso? O que se deve ser feito para combater esse mal que acaba dominando toda a profissão? O nosso auditório hoje se caracteriza pela lucidez, pela sensibilidade, pela inteligência. A sua pergunta, como outra, também já tem uma resposta inevitável. É claro que isso é inadmissível, isso é intolerável. A própria ditadura resguardou os escritórios de advogado. Praticamente isso inocorreu. E no Estado Democrático de Direito, nós temos vários casos, e volta e meia fala-se, e essa não se implementou, mas deve estar guardada num escaninho qualquer, numa prateleira da Polícia Federal, uma tal Operação Rubi, que se destinava exatamente a invadir escritórios de advocacia. Alguns já foram alvejados, mas essa operação dizia-se que era algo generalizado, porque o objetivo é a intimidação da advocacia brasileira. Naquela época, prenderam Sobral Pinto, sequestraram Heleno Fragoso, Augusto Seguinte Moraes Rego e outros mais, que fizeram os advogados. No dia seguinte da soltura, estavam na tribuna, não só denunciando o ocorrido, como voltando a lutar pela liberdade dos perseguidos daquele momento tenebroso. Então, isso aí, há um advogado que certa feita é um senhor, já foi ministro do tribunal aposentado, e que me procurou e me disse: Nélio, eu vou dizer uma coisa, eu estou armado. Se meu escritório for invadido, eu vou reagir a bala. Eu vou morrer, mas eu vou matar alguns também, para se ver a absurdeza que representa para as pessoas de uma formação minimamente liberal, que prezam o santuário. O escritório do advogado é um santuário. Se não é um advogado, porque tentam confundir, na verdade, há pessoas que não são advogados, que eventualmente podem ter uma carteira de advogados, mas que não exercem advocacia. Esses não são perseguidos na condição de advogados, mas nós que somos efetivamente advogados, todos aqui, todos aqueles que lutam pelas liberdades públicas, democráticas e fundamentais, pelos direitos da cidadania, que se antepõem às perseguições, que reclamam, que protestam, que denunciam, que colocam a força do seu inconformismo diante de maus policiais, maus juízes, maus promotores, autoridades que são negligentes, são omissas, são prepotentes, são arbitrárias. Esses advogados têm que ser festejados e aplaudidos.
não podem ser vítimas do desmando e do abuso de poder. Aliás, lei que vigora no Brasil, 48/98, desde 65, lei esta que a gente jamais vê aplicada. Professor, queria saber uma pergunta do senhor, como o senhor foi um dos expoentes da advocacia que defendeu presos políticos. Uma dúvida que paira sobre mim: Yara Endenberg, mulher do Carlos Paliguela, foi morta sob tortura ou se suicidou-se para entregar o marido? Olha, eu não sei de memória dizer exatamente como isso se deu. Na verdade, os episódios mais marcantes, Herzog, Manuel Fiel Filho, Rubens Paiva, o que se passou no Araguaia, tudo isso a gente tem uma ideia. Isso, especificamente de memória, eu não sei dizer, mas posso afirmar seguramente que nenhuma dessas mortes foi natural. Ninguém morreu de morte morrida, todos morreram de morte matada. Eu sou amigo do Wagner pessoalmente. Belíssima sua palestra. Muito obrigado. Doutor Nélio, queria parabenizá-lo pelas suas belas palavras. Meu nome é Rafael, sou aluno da Faculdade de Direito de São Bernardo de Campos. Gostaria de saber a opinião do senhor a respeito do uso das algemas. Por exemplo, como uma autoridade é presa, ela não oferece nenhum risco, nenhuma resistência à prisão. Qual seria a sua opinião? Absolutamente contra, e digo mais, há uma situação mais vexatória e pior, com a qual eu já me defrontei inúmeras vezes. Réus submetidos em audiências de julgamento com algemas. Eu, uma certa ocasião, funcionei com assistente de acusação no rumoroso homicídio no Rio de Janeiro, e o réu estava algemado. Eu, como assistente de acusação, pedi para que as algemas fossem retiradas, porque ali era uma sala de justiça e o réu não tinha sido ainda julgado. Participei de início, ainda estagiário, mas adiante como advogado, da defesa de pelo menos 2 sequestros de embaixador alemão, von Hollenben, e embaixador suíço Giovanni Enrico Buchner, fatos ocorridos nos anos 70. Pois bem, havia um aparato de guerra em torno do tribunal e até na sala de audiência, mas os réus não estavam algemados. Os réus da Defensoria Pública, no Rio de Janeiro pelo menos, de ordinário, algemados ficam. E por aí afora também, a pretexto de uma suposta periculosidade. Juízes existem que se demitem da sua obrigação de decidir e indagam da escolta se o réu deve ou não ficar algemado na audiência. Nenhum réu pode ficar algemado em audiência alguma. Nem quando preso, na medida em que não ofereça qualquer periculosidade. Isso é demonstração de abuso, isso foi uma praxe que se desencadeou, sobretudo nas rumorosas operações policiais, notadamente no âmbito da Polícia Federal, sem prejuízo de se reconhecer também que a Polícia Civil seguiu o mau exemplo. Doutor, meu nome é Renan. O senhor expôs a crítica quanto à reforma do judiciário feita pelo próprio poder. Qual seria a sua opinião, então, sobre o poder neutro o suficiente para poder fazer essa reforma e, ao mesmo tempo, não ficar subordinado a esse poder? Olha, em primeiro lugar, eu acho que talvez uma lei importante no Brasil fosse dizer-se o seguinte: é proibido fazer lei nova, porque as leis novas, em geral, costumam ser muito piores do que aquelas que estão em vigor. Eu raramente vi alguma reforma que tenha representado algum avanço. Quando eu ouço falar em reforma, o que eu vejo é necessidade de repercussão geral, necessidade de pré-questionamento, necessidade de que, de alguma forma, o recurso não seja considerado como temerário, como sendo um recurso meramente voltado à demora no julgamento feito, quando, na verdade, os recursos podiam ser menos frequentes na medida em que a qualidade da prestação jurisdicional fosse superior àquela que nós encontramos. Se nós examinarmos, por exemplo, a Alemanha, quando alguém recorre de uma sentença criminal, a prova é refeita no tribunal. Ela é feita novamente diante da corte. Ao contrário da nossa situação, onde
o réu não assiste o julgamento em segundo grau, o relator estuda a seu modo, o revisor de ordinário com ele concorda e o terceiro a votar não quer se aborrecer. É a forma como se julga. E normalmente com uma celeridade incomum. Um dos papéis exponenciais da advocacia é o papel de gizar, grifar, enfatizar o seu caso para que ele seja julgado fora da vala comum. E na vala comum vai tudo para o lixo, vai tudo para o arquivo e vem a estatística. Julgamos não sei quantos processos neste ano. Então, eu sou daqueles que entendo que reforma penal, nós temos até hoje, salvo uma arrumada não necessariamente bem feita, Código de Processo Penal, que é produto do Estado ditatorial de Vargas, Estado Novo, 1940, esse código continua em vigor até hoje. E fizeram alguns remendos, e os remendos não são para melhor, são remendos para pior. Objetiva-se a celeridade e a condenação de afogadio o quanto antes. Então, a fazer a reforma que eu vi, melhor fora que não a tivessem feito. Essa é a minha opinião. Acho que, se nós olharmos a própria Constituição de 88, que avançou em muito sentido, em outros passos andou mal. O Supremo Tribunal Federal julga hoje muito mais tese do que gente. Julga muito menos direito do que formulações acadêmicas. A própria TV Justiça, na minha ótica, deveria ser repensada, porque ela acabou exacerbando as vaidades. Se nós olharmos a jurisprudência da Suprema Corte Brasileira, dos anos 50, 60, em que tinha-se lá uma constelação de juristas eméritos, Hahnemann Guimarães, mais adiante Vitor Nunes Leal, Pedro Lessa, Nelson Bria, Balheiro, enfim, Xavier de Albuquerque, um pouco mais adiante, os votos eram muito menores e aqueles que estavam de acordo limitavam-se a manifestar a sua concordância. O recebimento da denúncia do processo do mensalão tem mais de 400 páginas. Como é que pode uma mera decisão de admissibilidade da acusação ter 400 páginas? O voto do mérito, quantas páginas terão? E hoje em dia, com as facilidades da computação, cola-se e corta-se e repete-se. A denúncia é inébita ou não é inébita? Aí citam-se 58 decisões. Sobre a possibilidade de se delegar a coleta da prova a um magistrado que não dá causa. Aliás, outro absurdo. O juiz da causa, em vez de colher a prova, ele delega a um terceiro que não vai julgar a coleta da prova. Como se corrigir a prova não fosse importante, como se não fosse pela prova que a convicção se formaliza, se sedimenta, se consolida, se formata, se delineia. Então, eu diria que a melhor lei talvez fosse, por um bom tempo, é proibido fazer lei nova. Vamos ficar com aquelas que estão em vigor e vamos aplicá-las de forma consequente, teleológica e finalística. É melhor isso do que essa mania de fazer lei. Toda hora precisa fazer lei. Lei especial, por exemplo. Só para, eu abusando um pouco do tempo e da sua indagação, eu me lembro do professor Raul Chaves, na Bahia, grande penalista, grande advogado, na Conferência Nacional da Ordem dos Advogados, em 1976, ele pregava a unificação do direito penal em um só diploma. Não tinha que ter lei de imprensa, não tinha que ter lei de segurança nacional, não tinha que ter lei de sonegação fiscal, não tinha que ter lei de entorpecentes, não. Tudo no Código Penal. Até porque Napoleão Bonaparte, o general, famoso por guerra e famoso por leis. Haja visto o Código Napoleônico, que vigora, ao que sei, até hoje. As leis devem ser claras e simples. São feitas para o povo e não para os doutos. Se uma pessoa simples do povo não entender, essa lei não foi bem feita. E elas tendem hoje a cada vez mais ficarem sofisticadas. Se nós olharmos, o Supremo tem ADCT, ação de violação de preceito fundamental, ADIM, ação declaratória de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade. Aí discutem se pode ou não fazer o aborto anencéfalo, aí discutem se pode ou não, tal ou qual livro que tem lá uma contestação ao local, se pode ser publicado ou não pode ser publicado. Levam anos para discutir isso.
quando na verdade tem muita gente com sede e fome de justiça, querendo ver a sua causa decidida. Causa que envolve gente com carne, osso, alma, coração, sofrimento, dor e esperança. Isso é muito mais importante do que fazer lei nova. Bom, o tempo está avançado, né? Pessoal, tem mais nenhuma pergunta? Bom, antes de encerrar, eu gostaria de agradecer algumas pessoas que ajudaram na convocação do evento, tá? A Gi, que é da UNBC, né, que ajudou a mobilizar, a convidar os estudantes da UNBC. Quero agradecer a Natália, o Rafael, o Bruno, o Jefferson, o Guilherme, o Gustavo e o Fernando, que são da Faculdade de São Bernardo, o João do IMES. Quero agradecer também o Fabinho, da Mavel, o Alex, o Luiz Carlos Rodrigues e o Marcinho, que também ajudaram na convocação desse evento. Quero agradecer a cada um de vocês pela presença. E antes de encerrarmos esse evento, a Comissão de Cidadania daqui da OAB de Mauá, da qual eu sou diretor, sou coordenador, juntamente com a OAB aqui da nossa cidade, a OAB Mauá, nós hoje resolvemos fazer uma homenagem ao Dr. Nélio, pelo grande trabalho em prol da advocacia. Então eu gostaria agora, em nome aqui da OAB da cidade de Mauá, entregar essa homenagem do Dr. Nélio Machado aí pelo grande trabalho realizado. Então eu quero mais uma vez agradecer ao senhor, doutor Nélio, pelo grande trabalho realizado, porque quando o senhor defende os seus clientes, defende a advocacia, defende as prerrogativas do advogado, o senhor está defendendo a cidadania e está colaborando, para que nós tenhamos um Brasil melhor. Quero agradecer também o doutor Roberto, cada um de vocês, e vou agora, antes de passar para o doutor Francisco fazer o encerramento, eu vou deixar aqui o doutor Nélio fazer algumas considerações finais. Olha, eu gostaria de dizer que vocês fizeram muito bem a mim, porque quando a gente extravasa, quando a gente fala o que sente, quando a gente não tem a limitação da causa e todas as vicissitudes que permeiam a prestação jurisdicional, desde a falibilidade humana, até mesmo a não confiança plena, eventual, em alguns órgãos judiciários, mas também o alimento de identificar em alguns juízes verdadeiros magistrados, e a oportunidade, sobretudo, que eu tive de falar com pessoas que certamente vão pegar o bastão, que ele não pode ser ocupado ou dominado por um só. Na verdade, nós somos fortes se estivermos unidos. E a nossa trincheira, essa trincheira da resistência, essa trincheira da liberdade, ela é minoria. Há uma frase do Marona que eu repito sempre, ele define a advocacia de uma maneira magistral. Ele fala que nós somos contra o poder. Há mais ou menos aquela expressão, se há em governo, sou em contra. No fundo, o advogado é aquele que não adere, é aquele que não transige. Nós podemos nos engajar politicamente e devemos fazê-lo, mas a defesa em si transcende. A defesa não tem coloração político-partidária. A defesa é do amigo e daquele que nós eventualmente até não tenhamos simpatia. Já me ocorreu na vida profissional eu identificar certos personagens e até não ter uma estima, digamos assim, de empatia natural. De repente quis o destino que tal pessoa batesse a minha porta. E a gente começa, e a advocacia tem essa grandeza, tem essa virtude, ela consegue resgatar em qualquer um o lado positivo, o lado bom. E o que nós fazemos, na verdade, é apresentar o lado positivo que todo ser humano tem. É muito difícil encontrar-se alguém onde não se ache virtude. Há virtudes. E tudo aquilo que tenha ocorrido de negativo tem uma explicação, tem uma causalidade, tem uma motivação, tem uma incompreensão, tem um sofrimento, tem uma dor. E o que nós somos nada passa de intérpretes
da luta pela preservação de um caminho em prol da humanidade, que é a característica básica de todos nós. Voltaire dizia que tinha inveja de não ser advogado. Rui, que citei há pouco, e é uma espécie de referência obrigatória para quem é advogado, ele tem um texto, depois de ter sido candidato a presidente da República, Águia de Aia, ele diz mais ou menos assim: advogado sou há 50 anos e já hoje morrerei advogado. Quando leram aí um pequeno currículo meu, eu gostaria de fazer uma pequena retificação. Eu não sou nada, eu não tenho nenhuma importância, mas se tenho alguma importância, há de se considerar ou de me ter a mim mesmo como advogado. Os italianos têm esse hábito, né? O advogado fulano, o engenheiro Beltrano, usa-se essa referência. Então, a veste do advogado, ela se incorpora de tal modo no nosso sentimento, e isso é uma espécie de atributo da personalidade. E o verdadeiro advogado é aquele que nem dormindo deixa de ser advogado. Nós somos advogados em tempo integral, em qualquer momento. Onde houver uma perseguição, nós temos que estar. Onde houver um quadro de ignomínia, um quadro de desconsideração à dignidade humana, nós temos que levantar nossa voz. Até como fez Malesherbes defendendo Luís XVI. Não queriam ouvi-lo. E ele dizia: vão me ouvir, depois podem ter a minha cabeça. E tiveram, ele foi decapitado. Nós podemos ser decapitados, mas vamos falar. Não vamos deixar de falar jamais. E eu hoje pude falar e não serei decapitado. Não é o meu dia hoje, né? Pelo menos aqui é um dia que a gente compartilha dos mesmos ideais, e eu vejo nesse grupo de pessoas exatamente uma espécie de luz maior, o sol da liberdade, e não o obscurantismo da repressão. Quando a gente fala para advogado e sente que esse grupo é constituído, é composto por pessoas que têm os mesmos ideais, isso significa que os ideais não acabaram. Não tem mais a esquerda, não tem mais a direita, mas tem o sonho, tem os princípios, tem a liberdade, tem a dignidade e tem os advogados. Temos nós. Nós somos iguais. Iguais pelas virtudes. As virtudes de não nos curvarmos, de não nos dobrarmos. Os que nos antecederam não se dobraram, vários eu citei. E os que vão nos seguir, a todos nós aqui, na posteridade, que todos nós passaremos, haverão de dizer daqui a 100 anos, 200 anos, 300, 500, 1000, a mesma verdade, que é aquela que dimana da fé e na crença dos valores básicos da justiça humana, que com toda a sua imperfeição, a gente deve, a exemplo daquele caminho da utopia, um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo mais igual, um mundo mais equânime, um mundo onde o cidadão tenha efetivamente uma representatividade, que o Estado não trate como um desvalido, como qualquer. Tenha respeito pelo cidadão, e o cidadão só pode ser molestado nos limites do devido processo legal, assegurando-se a qualquer do povo, garantindo-se o direito ao advogado, num contato pessoal e reservado e privado, sem que ninguém ouça ou bisbilhote. E os juízes precisam saber que nós vamos censurá-los sempre que eles andarem no mau caminho. O Ministério Público, quando for verdugo e algoz e não fiscal da lei, vão receber o nosso dardo, as nossas lanças, o nosso inconformismo, a nossa indignação. Se nos perseguirem, haverá advogado que vá nos defender também. Formaremos uma legião da resistência. Resistência pelos princípios que nos são caros, porque, afinal de contas, nós temos absoluta razão no que estamos sustentando. Muito obrigado. Agradecendo novamente o comparecimento de todos, Dr. Nélio já está convidado a retornar, e uma boa noite para todos. Vamos em paz para os seus pais.